pessoal, tudo bem? Vamos tratar de mais um conteúdo de língua portuguesa que abrange compreensão e interpretação textual. Temos aqui o texto Aprendendo o Brasil. Os brasileiros que têm o privilégio de viajar bastante pelo Brasil estão o tempo todo surpreendendo-se com a diversidade de nossos tesouros naturais e culturais. É pena que a maioria dessas riquezas ainda não esteja integrada a um planejamento turístico eficaz e sensato, de envergadura nacional, capaz ao mesmo tempo de explorar e preservar esses polos de atração. Pense-se nos empregos que poderiam gerar com a instalação de equipamentos capazes de oferecer toda a infraestrutura de apoio para uma efetiva internacionalização do nosso turismo. Ao lado disso, imagine-se o quanto seria importante para nós mesmos podermos reconhecer essa diversidade, identificar de modo concreto a pluralidade dos nossos costumes, das nossas linguagens, dos nossos climas, da nossa geografia, da nossa culinária, da nossa arte popular. Entre outras vantagens, o turismo bem empreendido atua como um fator de autoconsciência e integração de um povo. Pessoas de diferentes regiões passam a trocar experiências, a considerar as especificidades dos modos de viver, a reconhecer a grande variação de valores culturais, sem falar numa intensificação da consciência ecológica. Todo turismo bem planejado não apenas expõe as riquezas naturais, mas ensina a valorizá-las e a conservá-las. Não é nenhum exagero afirmar que o turismo pode representar um dos mais objetivos caminhos para o Brasil se fazer conhecer e para os brasileiros se conhecerem a si mesmos. Olá pessoal, vamos ver agora algumas questões associadas ao texto. Primeiro, identifique o gênero do texto lido. É uma crônica, é uma reportagem, um artigo de opinião? Veja pelas características do texto. 2. O autor do texto dialoga diretamente com o leitor na passagem. Os brasileiros que têm o privilégio de viajar bastante pelo Brasil. Imagine-se o quanto seria importante para nós mesmos podermos reconhecer, ou capaz ao mesmo tempo de explorar e preservar esses polos de atração. Qual dessas o texto dialoga diretamente com o leitor? E o texto e a questão 3, na parte, é pena que a maioria dessas riquezas ainda não esteja integrada a um planejamento turístico eficaz e sensato. Expõe uma opinião do texto, né? Emite um alerta ou faz uma comparação. E na questão 4, o trecho. O turismo pode representar um dos mais objetivos caminhos para o Brasil se fazer conhecer e para os brasileiros se conhecerem a si mesmos. Consiste em quê? Na tese defendida pelo autor ao longo do texto, consiste, no caso, no paralelo estabelecido pelo autor ao longo do texto, ou no principal argumento apresentado pelo autor ao longo do texto. Dando continuidade à questão 5. Em a pluralidade dos nossos costumes, o pronome nossos exprime o quê? Lugar, posse ou tempo. Mas só marcar um X aqui, em uma das alternativas. Na questão 6, sem falar numa intensificação da consciência ecológica, todo turismo bem planejado. Os dois pontos introduzem uma conclusão sobre a expressão consciência ecológica, uma explicação sobre a expressão consciência ecológica, um comentário avaliativo sobre a expressão consciência ecológica. Então, uma das três responde, é só marcar o X. E aqui, o sétimo, no segmento, mas ensina a valorizá-las e a conservá-las. O termo LAS retoma diferentes regiões, as especificidades dos modos de viver, as riquezas naturais,